23 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, o corpo como templo do Espírito Santo. Leitura diária desta quinta-feira se encontra na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos 2 ao 6, com o tema frear a boca é fundamental para dirigir o corpo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo todo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Quem vos fala, já disse, é o pastor Valdir dos Anjos, ministério mensageiro da última hora. Veja bem, o corpo, um tabernáculo vivo da presença de Deus. O corpo, um tabernáculo vivo da presença de Deus. Queridos, amados, eu quero vos falar que no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava sua glória, onde Deus manifestava sua glória. Ali havia o lugar santo, o lugar santíssimo, separado apenas por um véu. Esse texto se encontra no Êxodo, capítulo de número 26, versículo 33. Essa separação lembra a tênue divisão entre alma e espírito, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Da mesma forma, quando o crente se entrega totalmente ao Espírito Santo, Deus o enche por inteiro, corpo, alma e espírito. Vemos em Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 19, e no capítulo 5, versículo 18. Mas assim como o tabernáculo era conduzido pela nuvem, nós só seremos guiados pelo Espírito se aprendemos a dominar a língua. O verdadeiro domínio espiritual começa na boca. Quem permite que o Espírito controle as palavras, entrega o volante da vida ao próprio Deus. Quem permite que o Espírito controla as palavras, entrega o volante na mão do próprio Deus. Esse Espírito que estamos falando é o Espírito Santo, com E maiúsculo. Portanto, a língua pequena, mas poderosa. Tiago compara a língua como um pequeno membro capaz de incendiar uma floresta inteira. Palavras constroem ou destrói, curam ou ferem, levanta ou derruba. Cuidado com as suas palavras. Já diz um texto bíblico que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. Então, o que você tem falado dentro da sua casa, para você mesmo e para a sua família, para aqueles que te amam? Vida ou morte? O que você tem feito? Levantado ou derrubado? O que você tem feito? Construído ou destruído? Como que você tem agido com as suas palavras? O cavalo sem freio corre desgovernado. Um navio sem leme é levado pelas ondas.
Um crente sem domínio na língua é levado pelos ventos da carne e do pecado. Um crente sem domínio na língua é levado pelos ventos da carne e do pecado. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se gaba de grandes coisas, como está no versículo 5. Veja bem, antes de responder a alguém, antes de comentar algo, antes de postar nas redes sociais, pergunte: Senhor, o que vou dizer glorifica o teu nome? Aproximadamente 90% do problema da sociedade e da igreja local seriam eliminados se nós pegássemos isso como prática de vida. Antes de falar, antes de responder, antes de postar, pergunte: Senhor, o que vou dizer glorifica teu nome? Vou abrir a boca para glorificar o teu nome ou para dar lugar ao diabo? Eu vou abrir a minha boca para poder produzir vida ou morte? Guarda tua boca. Frear a boca é dar espaço para o Espírito Santo segurar as rédeas de nossa vida. Frear a boca é dar espaço ao Espírito Santo, é dar liberdade ao Espírito Santo para segurar as rédeas da nossa vida. Portanto, veja bem, o corpo, um tabernáculo dirigido pela nuvem. No deserto, o tabernáculo se movia somente quando a nuvem do Senhor se movia. Está lá no Êxodo 40:36. Se a nuvem permanecia, o povo esperava. Se a nuvem se erguia, o povo seguia. Assim deve ser o corpo do crente. Um tabernáculo que só se move quando o Espírito Santo ordena. Assim deve ser o crente, ser ordenado, direcionado pelo Espírito Santo. Mas como ser dirigido pelo Espírito Santo? Como ser dirigido pelo Espírito Santo se a nossa boca vive descontrolada? Quem fala demais, ouve de menos. Quem ouve pouco erra o caminho da vontade de Deus. Vou repetir: quem fala de menos, quem fala demais. Como ser dirigido pelo Espírito Santo se a nossa boca vive descontrolada? Quem fala demais ouve de menos, e quem ouve pouco é o caminho da vontade de Deus. Portanto, eu pergunto, nesse momento que nós estamos ouvindo esta palavra, quantas direções do Espírito já perdemos simplesmente porque falamos antes de ouvir? Quantas batalhas nós perdemos nessa guerra espiritual simplesmente porque nós não paramos para ouvir e nem calamos a nossa boca e nem dominamos a nossa língua? Imagine só se você conseguisse controlar a sua língua. Imagine só se você tivesse ficado calado quando falou o que não devia ter falado. Imagine só se você tivesse pensado 5 segundos antes: será que o que eu vou falar vai trazer edificação ou destruição? Será que o que eu vou falar vai glorificar a Deus? Será que o que eu vou falar vai ser bom para mim? Vai ser bom para minha família? Portanto, tenha paciência. Quantas direções do Espírito Santo já perdemos simplesmente porque falamos antes de ouvir, ou porque não paramos para ouvir? Antes de reagir, silencie. Antes de julgar, espere a nuvem, o Espírito se mover. O silêncio pode ser a ponte entre o erro e a sabedoria. Vejamos, quero te contar uma pequena história do benefício de guardar a língua. Fala de São Silvano de Gaza. Nos primeiros séculos da igreja, viveu São Silvano de Gaza, um bispo piedoso
que enfrentou perseguições sobre o império de Diocleciano. Portanto, quando foi levado diante do governador romano, os soldados zombavam, provocando-o com palavras cruéis, mas Silvano permaneceu em silêncio. Um dos soldados, irritado, gritou: "Por que não responde? Por que não responde, velho tolo? Não tem nada a dizer?" Silvano então levantou os olhos e respondeu calmamente: "Falei com Deus e ele me ensinou que, às vezes, o silêncio é mais forte do que 1000 palavras." A firmeza e a serenidade de Silvano impressionaram até alguns soldados que mais tarde se converteram ao cristianismo. Ele foi martirizado, mas sua boca, preservada no domínio do Espírito Santo, trouxe salvação a outros homens. O homem que guarda a língua guarda o corpo e honra a Deus. O homem que guarda a língua guarda o corpo e honra a Deus. Vejamos uma triste história que diz o perigo de não frear a língua. Diz também Tiago também adverte que a língua é um fogo um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo e incendeia o curso da existência, no versículo 6 que lemos. Então, essa história diz, na história da igreja também nos mostra outro lado. Marcião de Sinop, um homem instruído e eloquente do século II, começou bem, mas não soube dominar a língua. Falou contra os apóstolos, desprezou parte das escrituras, zombou dos irmãos e espalhou doutrinas erradas. Sua língua rebelde o afastou da comunhão e seu nome se tornou símbolo de divisão e heresia. As palavras que deveriam ser sementes de vida tornaram-se fogo destruidor. As palavras que deveriam ser fonte de vida tornaram-se fonte de morte. Portanto, quando a boca fala fora da direção de Deus, o corpo perde rumo. Mas quando a boca fala freada pelo Espírito Santo, o corpo anda em santidade. Portanto, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o domínio da língua, sinal de maturidade espiritual. O apóstolo Tiago diz: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Ser perfeito aqui é ser maduro, completo, equilibrado no Espírito Santo. O crente maduro não fala tudo o que pensa, mas fala tudo que o Espírito inspira a dizer. O crente maduro não fala tudo o que pensa, mas fala tudo quanto que o Espírito Santo o inspira a dizer. Suas palavras edificam, curam e guiam. Elas são o reflexo de um coração cheio da presença de Cristo. Te pergunto mais uma vez, faça essa perguntinha para que você possa prestar mais atenção e ter um aprendizado de qualidade. Como podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo se nossas palavras ainda ferem, dividem, matam e não da vida? Como podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo se nossas palavras ainda ferem, dividem, não edificam, matam e não geram vida? No lar, devemos usar a língua para reconciliar e não para acusar. Na igreja, devemos usar a boca para unir e não para dividir e difamar. Portanto, quando estiver navegando nas redes sociais, use as palavras como testemunho de luz, não como uma discórdia ou um debate. Portanto, no trabalho, quando for falar, fale com graça, mesmo quando for provocado. Veja, estamos terminando. Quando o Espírito Santo controla a boca, ele dirige o corpo. O tabernáculo só se movia quando a nuvem se movia. Assim também o crente só deve falar quando o Espírito Santo o impulsionar.
Portanto, a língua é o volante, o corpo e o Espírito Santo, melhor, a língua é o volante do corpo e o Espírito Santo é o motorista que quer conduzir a nossa vida até os céus. Mas ele só dirige onde encontra uma boa... Melhor, ele só dirige onde encontra uma boca rendida, onde ele encontra uma boca rendida e um coração quebrantado. Quando o Espírito Santo controla a nossa fala, ele dirige nossas decisões, nossas atitudes e nossos passos. Frear a boca nos traz... Frear a boca é entregar o corpo inteiro à direção divina. E quando o Espírito governa, a glória de Deus se manifesta na terra através de nós. Veja, irmãos, já estamos terminando. Você já ouviu até aqui, continua ouvindo. Compartilhe, nos ajude a fazer com que esta palavra chegue a mais pessoas. Que o Espírito Santo ponha um freio santo em nossos lábios, um fogo puro em nossos corações e uma palavra de vida em nossas bocas, que ao abrirmos a boca sejamos instrumentos de edificação, consolo e poder, pois quem aprende a frear a boca torna-se de fato um tabernáculo cheio da glória de Deus. Amém.